Palestra. Imaginação Minha Escrava. Por Neville Goddard. 13 de fevereiro de 1967. Eu gostaria de tornar esta série tão produtiva e útil quanto a série de outono. Pois sinto na série de outono que atingimos uma marca d'água muito alta. Não apenas no que realizamos no mundo de César, mas na vida espiritual. Tudo aqui é voltado para um centro e esse centro é Deus e onde estamos em relação a Deus. Assim, realizamos não apenas as mudanças que desejamos neste mundo exterior, mas a mudança real entre a nossa mente superficial e o eu mais profundo, que é Deus. E para conseguir isso, devo pedir-lhe que faça o que fizemos no outono passado, compartilhe comigo seus sonhos, suas visões e suas experiências ao aplicar esta lei para realizar mudanças neste mundo exterior. Isso o torna muito mais real, mais maravilhoso. E se você compartilhar comigo as coisas, todos seremos encorajados mutuamente pela fé uns dos outros. Se você tiver fé suficiente para aplicá-la. Quando você se deparar com isso, conte-me o que aconteceu, para que eu possa, da plataforma, contar aos outros. Isso incentivará os presentes a experimentá-lo e, portanto, aumentará sua fé. Então compartilhe comigo seus sonhos. Pois Deus está falando com o homem por meio de sonhos e quando escolhi a palavra Deus, aqui, deixe-me deixar bem claro. Quando uso a palavra Senhor, Deus, Jeová, Jesus, Cristo, Eu Sou, imaginação, para mim são sinônimos intercambiáveis. Não tenho um Deus preso no espaço que seja diferente daquele de que falo como eu sou. Quando falo de imaginação, falo de Deus, falo de Jeová, falo de Jesus, eu falo de Cristo. Então, esses termos, para mim, são sinônimos e intercambiáveis. Quando digo que Jesus Cristo é meu eu mais profundo, eu poderia dizer que a imaginação é meu eu mais profundo e, no entanto, minha escrava para seus próprios propósitos. Eu personifico a imaginação porque sou uma pessoa, e meu ser real é todo imaginação. Portanto, a imaginação, para mim, é uma pessoa. Mas esse é o mais profundo, e para seus próprios propósitos, ele é meu escravo. Então eu digo que ele espera por mim, por você, ele espera por todos nós. Rapidamente, impessoalmente, sem qualquer esforço. Quando nossa vontade é má ou quando é boa, não faz diferença no fundo de mim mesmo. Estou em um estado e tenho pensamentos desagradáveis, mas ele espera por mim com a mesma rapidez. E ele vai conjurar para mim imagens do mal do nada. Deixa-me mudar de estado e sentir-me num estado de amor, de bem, e a mesma presença evocará para mim, instantaneamente, imagens de amor. Então ele espera por mim tão rapidamente, tão rapidamente. Não importa o que eu seja na superfície deste ser, ele conjura e irradia através de mim, sobre a tela do espaço, tudo o que estou imaginando. Então eu digo que todo o mundo exterior é produzido apenas pela imaginação. Se meu mundo exterior é produzido apenas pela imaginação, então não posso mudar o mundo exterior sem mudar a imaginação. Quanto tempo vai demorar? O tempo que for necessário para mudar o estado que estou imaginando. Então eu imagino que sou isso, aquilo ou aquilo. Não gosto do que estou vendo e odeio admitir que é causado pelo que estou imaginando. Se for causado pela imaginação, não demorarei mais para mudá-lo do que para mudar o que estou imaginando. É verdade? Peço que teste. Veja se funciona. Se há evidências disso, realmente importa o que o mundo pensa? Se esta noite você testá-lo e ele se provar em desempenho, realmente importará o que alguém neste mundo pensa sobre esse conceito? Não se provar a si mesmo no desempenho. Por isso, peço que teste. Esta noite vou compartilhar com vocês a experiência de um homem. Uma de suas muitas responsabilidades em seu trabalho atual é publicar uma revista. É de altíssima qualidade no acabamento e é apresentado em 4 cores. Antes que a última edição fosse preparada, ele ficou entediado e cansado dela e não fez nada sobre o conteúdo da revista. 2 semanas antes da data de publicação,
aqui estava ele sem nada e teve que começar do zero para lançar a revista em 2 semanas, praticamente impossível. Sentado em seu escritório, ele disse, embora não significasse nada para ele, se fosse divulgado ou não, significa muito para tantas pessoas, especialmente seu chefe, ele estava sendo extremamente egoísta. Algo aconteceu nele e ele ficou completamente deprimido por trazê-lo para fora. Ele disse que parecia que histórias, arte, artigos, tudo acabou de atravessar as paredes. Ele mesmo escreveu 3 peças curtas com tanto entusiasmo. Ele então editou todos os artigos, histórias, todas as coisas a serem usadas. Em seguida, os homens que nunca haviam trabalhado nesta publicação antes foram designados para publicar tudo. Fotógrafos foram retirados de seus empregos e enviados para missões e seus impressores, tipógrafos e todos os outros envolvidos trabalharam 3 turnos nas 2 semanas restantes e eles o publicaram. Como isso começou? Antes de começar, foi isso que ele fez. Ele sabia que não conseguiria lançar uma revista em 4 cores em 2 semanas sem histórias, artigos, comentários editoriais, etc. Então criou uma cena na qual via seu chefe segurando a edição, com a data marcada nela. Seu chefe tinha uma expressão no rosto que sugeria total satisfação com o que estava vendo. Então ele ouviu seu chefe dizer que era a melhor edição que eles já haviam publicado. Durante aquele intervalo de 2 semanas, quando sua mente vacilava, ele voltou para aquela foto de seu chefe e ouviu elogiá-lo pelo trabalho que havia feito. Ele segurou até o fim. O fim é onde começamos. O fim é o meu começo. Estamos sempre imaginando à frente de nossos esforços. Nós vamos até o fim. Não importa o que queremos. Vamos até o fim. E chama tudo neste mundo para se realizar. Chegou o dia em que a revista foi publicada. Seu chefe o elogiou como nunca antes. Ele disse que foi a melhor edição que eles já lançaram. Exatamente como ele havia imaginado. E como ele havia imaginado, aconteceu no mundo exterior como um fato. Quando a revista foi enviada, ele foi ao escritório de seu chefe e seu chefe ficou feliz, mas cético. Seu chefe disse que sentiu que eles o enviaram alguns dias antes do prazo. 2 semanas para lançar uma revista em 4 cores e seu chefe achou que ela foi enviada alguns dias antes do tempo. A história acima e as histórias seguintes estão relacionadas. Sua lavanderia, de quem ele gosta muito, perdeu as calças para seu melhor e mais caro terno. Ele estava fora de si e, embora o faxineiro tenha revistado sua fábrica 3 vezes, não conseguiu encontrar as calças. A faxineira disse para ele reclamar, mas ele não queria dinheiro, queria as calças. No dia seguinte, indo e voltando do trabalho, sentiu o tecido daquelas calças na perna. Ele também sentiu com seus dedos imaginários. No dia seguinte, a lavanderia ligou para sua esposa para dizer que havia encontrado a calça presa a um terno que estava pronta para ser entregue a outra pessoa. Então as calças foram devolvidas. Então, aqui está a imagem e ouça-a com atenção e aplique-a ao que você ouvirá esta noite. Era a época do Natal e ele se sentia muito generoso e extravagante. Ele comprou dezenas de presentes e preencheu dezenas de cheques. Um dia, um comerciante ligou para sua esposa para dizer que um cheque que ela havia lhe dado havia sido devolvido. Ela ligou e disse a ele, e ele estava fora de si. Ele sabia que tinha centenas de dólares a mais do que o necessário em sua conta. Ele sabia que deve ter havido um engano. Mas quando ele checou seu extrato bancário, que havia chegado alguns dias antes, seu rosto estava vermelho e ele se sentiu humilhado. Ele havia cometido um erro enorme na subtração e não havia fundos. Não havia lugar para ele se virar e o próximo contra-cheque estava faltando semanas. Onde ele poderia recorrer para obter o dinheiro imediatamente? Ele lutou com o problema muito depois de dormir. Ele pensou em ir ao banco no dia seguinte e explicar o que aconteceu, e então ele soube que deveria ter alguma imagem imaginária em que pudesse acreditar.
Ele deve ter uma imagem imaginária em que possa acreditar. Um ato imaginal em que possa acreditar. Ele disse que podia acreditar em imaginar que Deus estava fazendo isso acontecer da melhor maneira para todos os envolvidos, aqueles a quem ele enganou involuntariamente, aqueles a quem ele planejara enviar presentes e agora não podia, para todos os envolvidos, tudo ficaria bem. Então ele adormeceu na suposição de que Deus estava trazendo a melhor solução para todos os envolvidos. Na manhã seguinte, quando ele se levantou e foi em direção ao banco, ele não tinha muita certeza, então ele voltou para a suposição de que Deus está trazendo a melhor solução para todos. Ele foi ao banco e o caixa o encaminhou a um vice-presidente que ouviu sua história e disse que ele deveria falar com o subgerente, que não lhe perguntou nada. Ele apenas olhou para ele e perguntou quando ele achava que poderia corrigir essa situação. Ele disse ao gerente a data de seu contra-cheque e disse: "Tudo bem, todos os cheques serão pagos." Ele não perguntou quantos cheques ainda faltavam. 2 dias depois, ele recebeu um bônus extra de seu chefe quase 10 vezes o valor devido por seus cheques e um dos motivos foi o excelente trabalho que ele havia feito na revista. E quando ele recebeu o cheque ele estava vestindo o terno. Calças perdidas e tudo. No dia seguinte ele foi ao banco e fez um depósito e estava vestindo o terno, e achou que seria decente parar e agradecer ao subgerente por sua gentileza. Ele reconheceu em seu rosto uma certa tristeza. O gerente disse que era porque eles não puderam fazer nada por ele, pois nenhum novo cheque havia chegado para eles cuidarem. No final da carta, ele disse: "E devo dizer que a imaginação cria a realidade. Não há nada que eu possa fazer ou dizer a você, mas obrigado. E parece tão inadequado. Posso dizer a ele, e a você, que não há nada que você possa fazer mais por mim do que compartilhar comigo tais experiências. Nada que você possa fazer me agradaria mais. Se ele tivesse me mandado um cheque, eu o teria gasto. Gastei tudo o que ganhei ou o que me foi dado, exceto o que meu pai me deu. E se essa não fosse a propriedade da família, eu a teria gasto há muito tempo. Mas não posso gastar experiências. Eu só posso compartilhá-los. Posso contar aos meus amigos em Nova York, em Barbados, em São Francisco. Isso é como as histórias da Bíblia. Isso é pegar o princípio de Deus e prová-lo. Pois sua imaginação é Deus. Sua imaginação é Deus. Deixe-me repetir. Deus, Jeová, o Senhor Deus, Jesus, Cristo, eu sou, imaginação, todos eles são intercambiáveis. Então eu digo que imaginar é como o poder criativo em mim. O grande poder criativo do universo é como a imaginação em mim e fundamenta todas as minhas faculdades, incluindo minha percepção. Mas flui para minha mente superficial, menos disfarçado na forma de fantasia produtiva. Então, quando ele se sentou lá e não havia revista, nem artigos. Não é uma coisa. E ele se sentiu envergonhado e egoísta, e que estava decepcionando todas aquelas pessoas que dependiam dele, ele assumiu o fim. Isso é fantasia produtiva. Ele viu seu chefe lendo a revista e ouviu dizer que era a melhor edição até então. Ele encontrou uma cena em que podia acreditar e todos os artigos e histórias, e a arte veio em abundância. Tudo avançou para a realização desse estado. Então, eu digo a você, a imaginação cria a realidade. Se você quer encontrar Deus, pare de pensar em um pequeno termo. Você sabe o que ele é. Ele é a sua própria imaginação humana e está falando com você momento após momento através do desejo. Ele está falando nas profundezas de sua alma, através de sonhos e visões, e você pode dizer através de seus sonhos e visões em que nível você está em relação a Deus. Tudo é relativo a Deus. Não é relativo a nada no mundo exterior por tudo que são sombras. É tudo relativo a Deus. Então, onde eu estou em relação a Ele? Tudo, o sonho mais insignificante para o mundo exterior, tem um significado profundo para você a quem é falado e para Deus que o fala para você.
E o Deus em você é o seu próprio eu. Deixe-me repetir: Jesus Cristo é meu eu mais profundo e ainda assim meu escravo. Ele é o único escravizado em mim para seus próprios propósitos e espera por mim com a mesma imparcialidade e rapidez quando minhas ideias e meus pensamentos e meus desejos são maus como quando são bons. Ele conjurará para mim em um piscar de olhos, ideias do bem e do mal pelo chamado do meu desejo. Além disso, deixe-me desejar algo e instantaneamente a ideia será realizada. Dirão que saiu da sua maravilhosa imaginação. Digo que é Jeová, se preferir, em vez de Jesus Cristo. Eu vos digo que é o Senhor Deus. É a sua própria imaginação humana maravilhosa. Isso é Deus. E quando você aprende a se apaixonar por Ele, porque Ele mesmo se escravizou, derramou-se em você, pois você não é realmente dois. Você é uma extensão dele mesmo sendo chamado de volta nível após nível até que finalmente você é um, você não é dois. Então, somos chamados de volta de uma expulsão. Foi uma autoexpulsão, e agora somos chamados de volta através desses níveis infinitos de consciência e ele nos revela, por meio dos sonhos, o nível em que nos encontramos. Pego as Escrituras e descubro onde estou por um simples sonho. Estude as Escrituras. Paulo disse: aprenda conosco a viver pelas Escrituras. Está lá. É paralelo ao seu sonho de alguma forma. Não precisa ser exatamente a mesma coisa. Ele está sempre falando com você e chamando você de volta para si mesmo, camada após camada, até que finalmente você chegue em casa. Você e ele são um. Portanto, esse homem precisava ter algo, não apenas para imaginar, mas algo em que pudesse acreditar. Eu posso imaginar qualquer coisa. Você pode imaginar qualquer coisa. Existe algo que você não pode imaginar? Não me diga. Posso lhe contar a história mais fantástica do mundo e você pode me entender, mas pode não acreditar em mim. Portanto, não significa nada. Então ele disse que precisava encontrar algo que pudesse imaginar em que pudesse acreditar. Ele queria uma cena que não causasse constrangimento a ninguém. Ele podia acreditar em Deus. Ele pode acreditar que Deus está trazendo agora, da melhor maneira possível para todos os envolvidos, uma solução para a situação. Ele sabia que Deus faria isso da melhor maneira possível. E assim ele cuidou de seus negócios no dia seguinte no estado em que Deus o faria. Ele não questionou como, ele sabia que Deus faria isso. Então eu digo, vá até o fim. O fim é onde começamos. Você pode continuar lançando sombras e tentando mudar as sombras, e você continuará para todo sempre e nunca mudará o que está na sombra. Mas simplesmente remova o objeto, que é um estado de consciência, da sombra para outra luz desejável e permaneça nela até que ela projete uma sombra. A sombra não vai demorar. Você é a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Você acha que outro está falando? Deus está falando. Quando digo que Deus está falando, quero dizer sua imaginação. Sua imaginação é a luz do mundo. Ele pega a luz para iluminar o estado e o mundo lá fora é apenas um reflexo. É um ato que dá testemunho do estado em que me mudei. Eu passo para um estado. Permaneço nesse estado e projeto minha sombra na tela do espaço. Quando você diz, suponha que ele faça isso ou aquilo, você está dando todo o seu poder, que por direito lhe pertence, para o mundo das sombras onde ele não pertence. Portanto, depende inteiramente de você. Se você testá-lo hoje à noite, ele se provará no teste. Então, por favor, compartilhe comigo sua carta. Paulo pede que aqueles que ouviram, aqueles que receberam a carta, compartilhem com ele, para que todos sejam encorajados pela fé uns dos outros. Portanto, se o homem tiver fé suficiente para tentar, embora amanhã de manhã seja o prazo final, com base no mundo de César, você pode tentar esta noite mudar para um estado diferente, de modo que, se tiver um encontro prospectivo com alguém pela manhã,
um encontro em que a outra pessoa normalmente diria: se você não fizer isso ou aquilo ou então. Então pela manhã essa pessoa pode não se sentir bem, ou talvez tenha que ir para outro lugar, ou talvez tenha apenas esquecido. Mil e uma coisas poderiam acontecer para impedir aquele encontro desagradável. Mas tudo deve acontecer com base no que você está fazendo. Você é o poder causador. Mas tenha em mente que, como você é o poder causador, ele não funciona sozinho. Funciona apenas porque você é o poder operante. A próxima palestra será lembrança das coisas futuras. Isso é Eclesiastes 100%, pois poucos neste mundo o aceitarão. Lembrança das coisas futuras, para mostrar quem você realmente é. Eu te digo que você é Deus. Não estou aqui para bajular você. Você e eu somos um. Deus é um e aqui, fragmentado na superfície de seu sonho. E então somos chamados de volta ao núcleo. Todos são chamados de volta, e nós somos um. Pois voltamos um a um a um. Todo o mundo exterior é produzido apenas pela imaginação. Tudo o que você vê, embora pareça fora, está dentro, em sua imaginação, da qual este mundo de mortalidade é apenas uma sombra. E se for uma sombra, deixe-me encontrar o que está causando a sombra. E a causa da sombra é sua atividade imaginal. O que estamos imaginando, essa é a causa da sombra que pensamos tão objetivamente real e é tão completamente independente de nossa concepção dela. Todas essas coisas parecem completamente independentes de nossa concepção e são todas moldadas por nossa própria atividade imaginal. Então você entra em um estado de riqueza ou saúde ou no estado de ser desejado, etc. Qualquer estado, e enquanto você permanece no estado, eles podem fazer o possível para apagar as sombras que você está projetando, mas não podem apagar a causa de tudo e sempre se reproduz. Todo o vasto mundo está se reproduzindo, com base no estado que você ocupa. Portanto, eles não podem apagar nada do que você está fazendo ao apagar as coisas que você faz. Não importa o que eles estejam fazendo no mundo exterior, é o que você está fazendo dentro de si mesmo. O homem é todo imaginação, e Deus é homem e existe em nós e nós nele. O corpo eterno do homem é a imaginação e isso é o próprio Deus, o corpo divino de Jesus. E nós, na superfície, somos seu mestre. Todos são membros deste único corpo divino e somente deste único corpo, todos reunidos na unidade em um único corpo, que é Deus. Chame-o de Deus ou Jeová, ou Jesus Cristo ou Eu Sou. Você pode dizer eu sou ou imaginação em um grupo como este que entende e fica por trás de nomes e superfícies. Mas no mundo exterior eu não usaria porque eles não entenderiam. E assim, se você usar a palavra Jeová ou Jesus, ela salta lá em cima. Mas não é viver no espaço. Não aparece no tempo, lá em cima há milhares de anos no tempo. Mas salta se você usar a palavra Jeová ou Jesus. Mas se você usar a palavra eu sou, ela não pode pular. Não há lugar para onde você possa ir. Você não pode sair do momento presente. E se você realmente mostrar às pessoas o que quer dizer com isso, que eu sou é o poder criativo e você cria imaginando, então tem que estar aqui. Você simplesmente não pode sair deste momento presente quando usa esses termos. Mas você só pode usá-los em um grupo como este. Estou completamente acordado e fui enviado para lhe dizer o que estou lhe dizendo agora. Não estou falando com outro ser, estou apenas falando comigo mesmo, todos são aspectos maravilhosos de mim mesmo. Todos. Tudo sendo retirado de mim. Tudo voltando através de níveis infinitos de consciência para o único ser que eu sou. O que há de mais prático neste mundo é o mais profundamente espiritual. Amarre-os juntos e inverta-os. O que é mais profundamente espiritual é o mais prático. Então ele é uma pessoa prática, mas o mundo o chamaria de sonhador. Sentado sem fazer nada, uma revista quadricromática para ser feita apenas 2 semanas antes do prazo.
Aí joga tudo na cara dele e ele tá trabalhando 3 turnos, e tá tudo à disposição dele. Tudo está pronto e a revista é enviada alguns dias antes do prazo. Mas imagine a terrível intensidade de sua parte ao receber um cheque de bônus que é 10 vezes a quantia que ele sacou de sua conta corrente. Por isso, peço que continue compartilhando comigo suas experiências e seus sonhos. Essa é a única maneira de agradecer. Neville menciona aqui que em palestras futuras ele contará as visões de Bob Cruter e sua esposa e explicará a profundidade do significado do sonho de janeiro. Ele diz que há muito mais do que ela imagina. Pergunta: e uma mulher, de tempos em tempos, trabalha com crianças psicologicamente perturbadas. Para eles, seu mundo é real. Como ela pode correlacionar o mundo real deles com o mundo real que ela cria para si mesma e não ser um deles? Resposta: e ninguém vem a mim sem que eu o chame. E ele só pode chamar de seu. Ele não pode ligar para outro. Então aqui está uma perturbação no meu mundo em algo que está separado de mim, pedindo ajuda. Eu vou mudar meu mundo. Vou mudar essa sombra. Mas realmente está refletindo alguma perturbação em mim, então vou mudá-lo. Não importa o que o mundo exterior pense, há mais moda no mundo da medicina do que no mundo das roupas. O conceito mais altamente arremessado das pessoas desequilibradas, ou desequilibradas, é simplesmente mutável porque é apenas uma teoria. A coisa toda está nos olhos de quem vê. Eles vêm até você para obter ajuda. Não tente descobrir instantaneamente o que está causando isso. Reorganize tudo. Suponha que um indivíduo agora veja o mundo do que chamaríamos de uma forma natural. Convença-se de que sim e, se você acreditar, essa pessoa se conformará à imagem. Você não trata a sombra de fora, você o trata por dentro. Se a criança nascer cega, quem pecou? Ninguém. Nem a criança nem seus pais, mas que a vontade de Deus se manifeste. Ninguém errou. As pessoas não conseguem entender isso. Eles não conseguem entender que Deus é amor, amor infinito, e ele não pode ferir o outro porque não há outro. Apenas ele mesmo. Então, neste caso, não dependerá apenas do ato imaginal, mas da capacidade de acreditar na realidade do ato imaginal. A potência do ato imaginal é sua implicação, não o ato imaginal. Sua potência é sua implicação. O que isso implica? Crie uma cena insinuando que a criança é normal e acredite. Neville conta a história do professor em Nova York com uma criança problemática que seria expulsa da escola. O professor aplicou o princípio da imaginação contra probabilidades quase impossíveis e a situação mudou completamente. A criança se formou, ela não foi expulsa e todo o aborrecimento que havia antes desapareceu. Se você pegar as pessoas neste mundo, incluindo todos os médicos, vegetarianos, aqueles que bebem excessivamente e comem excessivamente. Todos eles têm o mesmo período de tempo para continuar. Poucos homens se preocupam em viver bem, muitos em viver muito. No entanto, está ao alcance de qualquer homem viver bem, mas não está ao alcance de nenhum homem viver muito. Agora vamos para o silêncio.